E sejam muito bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo a mais uma edição do Pod A Mais, o podcast do Portal A Mais. E na edição de hoje a gente vai conversar com o engenheiro mecânico Glauton Machado. Seja bem-vindo, Glauton. Obrigado, o prazer é todo meu. O Glauton, ele é conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, assim como presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Arujá. E ele é o CEO da DME. A DME, que é uma empresa de engenharia, né, Glauton? E ela está trazendo aqui, ela traz para a região do Alto Tietê a engenharia 3D. Fala um pouquinho, Glauton, do que é essa engenharia 3D, o quanto que ela pode somar, né, para o dia a dia. Ela vem sendo muito utilizada, eu vi que utilizam até para construção, ou seja, em vários segmentos, né, consegue-se usar a engenharia 3D. Então, eu adquiri as impressoras 3D há uns 6 anos para o nosso uso próprio, escaneando e fabricando peças para uso interno. Porque você tinha dificuldade de encontrar determinadas peças para suas máquinas, é isso? Também, e aí como eu vi que era um nicho de negócio e eu vi que era um serviço, hoje nem tanto, mas de um certo custo, eu vi que eu conseguiria reduzir os custos fazendo as minhas próprias impressões. Entendi. E aí virou um negócio, porque eu percebo que o mercado ainda tem essa necessidade. Então hoje eu imprimo de uma maquete industrial a uma peça técnica. Como a gente tem a área de projetos, a gente consegue desenvolver as peças e imprimir. Isso facilita muito. Normalmente, os clientes eles não entendem que não é a partir de uma foto única que a gente consegue fazer um programa e uma impressão 3D. O próprio nome já fala, é 3D, tem que ser alguma coisa com X, Y, Z. Só uma foto, eu não consigo imprimir uma foto. Então, a gente desenha, e hoje eu consigo até auxiliado pelo scanner. Aliás, o scanner é uma novidade que você está trazendo para a DME, né? Isso, deve ter aí, o scanner já está com a gente tem uns 2 meses, a gente ainda está em desenvolvimento, mas algumas peças técnicas a gente já está conseguindo escanear e para processar o 3D. O que eu vou ganhar com isso? Eu não preciso mais perder tempo desenhando, então Entendi. A gente ganha velocidade. Vai otimizar o seu tempo. Isso. Só para a gente deixar claro, por exemplo, é possível fazer desde uma peça minúscula a coisas maiores, assim, peças maiores. Isso. É possível fazer de um tudo, então? Sim, é como a gente estava comentando, de uma canopla, de um microfone, a uma maquete de 2 metros, como a gente fez no São Lucas, de 2 metros de altura, é possível ser feito. E hoje tem impressoras 3D de aço, né, que elas conseguem imprimir em aço, então vai substituir a mão de obra do ferramenteiro, que usina peças, torno, fresa. Essa mão de obra, com certeza, no futuro próximo aí vai estar deixando de existir. Entendi. E esse é um nicho que a DME vem atuando, né, nos últimos anos, como você colocou. Porém, a DME é uma empresa de engenharia, ela presta vários outros tipos de serviço, não é mesmo? Sim, eu posso dizer que o segmento impressora 3D é um dos segmentos, mas não é o principal. O carro-chefe nosso é a automação mesmo. Nós somos fabricantes de máquinas, né, especiais. Então, tudo aquilo que teoricamente não existe, a gente entende a necessidade do cliente e cria. Inclusive, você comentou comigo que você desenvolveu uns carrinhos, não foi isso, para uma determinada empresa? Isso, a gente desenvolveu os AGVs. Os AGVs não são novidades para ninguém do meu nicho de negócio, mas tem uma tecnologia embarcada naquilo. E aí, por exemplo, uma SEW, ela não abre o que tem lá dentro, então cada um faz da sua forma. E aí Só para a gente explicar o que é o AGV, porque o pessoal não conhece. A sigla seria, em tradução do português, seria um veículo autônomo autoguiado. Então ele substitui as pessoas que carregam peças, né, nos galpões, ela substitui as paleteiras, os carrinhos, ele desloca as peças sozinho, seria isso. Com segurança, ele não bate ninguém, ele tem sensores ultrassônicos. Eu tenho o prazer de deixar isso muito claro aqui, que eu sou a primeira empresa no mundo, de uma empresa chamada Schneider, a desenvolver os ultrassônicos deles. Eu sou a primeira empresa no mundo que pegou o ultrassônico, que tem uma tecnologia da França, para colocar no AGV. E isso foi um orgulho para eles e para nós brasileiros, que eles falaram, cara, você entende a importância tua? Você é a primeira empresa no mundo que está desenvolvendo a nossa tecnologia do ultrassônico. Olha só que bacana, gente, é de Arujá, hein? É da terra. Sim, não nasci aqui, mas enfim, né? E Glauton, você também presta serviço de
NR12, né? Fazer laudar. Fala um pouquinho para mim sobre isso. E seria, nosso carro-chefe, né? A NR12 é uma norma da segurança das máquinas e equipamentos. Todas as empresas, independente do seu segmento, precisam estar adequadas a essas normas. Se a máquina não está adequada à norma, tem um risco iminente de acidente nos equipamentos. De um simples esmagamento a uma mutilação. E a gente que trabalha com isso, a gente convive, né, com esses problemas. Então, a gente às vezes é contratado quando há um incidente. Mas a gente gosta de evitar isso. E tem muita fiscalização hoje. O CREA, inclusive, anda fiscalizando bastante esse segmento. De todos, da elétrica, da automação, automobilística, está todo mundo realmente sendo bem fiscalizado para evitar problemas. Entendi. E um fato também bacana que é legal a gente lembrar, que quando nós estávamos na pandemia, o Glauton ele foi responsável por uma parte, né, de um hospital de campanha que foi montado na região. Não foi isso, Glauton? Fala pra gente dessa experiência onde o mundo, né, enfrentou aí uma doença que mexeu com tudo, né? Mexeu com toda a estrutura do mundo. Sim, aí veio esse desafio. Era uma coisa... Eu sou engenheiro mecânico, especialista em projetos, mas eu não sou especialista em tubulação e nem sistemas de ar comprimido e nem de oxigênio. Mas o que eu percebi? O recado que ficou para mim mesmo, que sob pressão são os melhores momentos do Glauton e da DME ou das pessoas que sabem trabalhar com pressão. Uhum. Porque realmente veio o pico da pandemia, eu não sabia nem como agir, mas sabia que eu tinha especialidade. Falaram, cara, a gente não tem braço, precisamos de uma empresa. Foi um dos melhores projetos da empresa. A gente conseguiu, em prazo recorde, atender um hospital de campanha com 80 leitos. Pra vocês terem uma ideia, não deu um vazamento. Eles falaram, cara, normalmente sempre pontua um vazamento ou outro no ar comprimido ou no oxigênio. A rede de vocês não teve um vazamento. Vocês têm noção disso? Eu falei, olha, não tem porque não é nosso segmento. Mas fico feliz de estar sabendo que isso está acontecendo aqui. Porque a gente sob pressão, soube trabalhar rápido, eficiente e numa estratégia de guerra mesmo. Eu falei, nossa, isso aqui está tudo muito organizado. Não, foi tudo para todo mundo, né? Os hospitais, eles tinham que, assim, da noite pro dia, eles tinham que acontecer. Sim, enfim. E frutos desse resultado é agora. A gente não é do segmento da construção civil, mas a gente está lá no hospital novamente de Guarapiranga, fazendo uma reforma lá devido às exigências da vigilância sanitária nesse momento. Uhum. A gente acaba pegando mais serviços ainda do segmento civil. Entendi. A DME é relativamente nova, mas o Glauton, engenheiro, já tem aí mais de 20 anos e uma vasta experiência pelo mundo. Agora a gente vai falar um pouquinho do engenheiro Glauton, que já viajou para vários países, então tem aí uma bagagem, né, profissional muito grande. Fala um pouquinho dessas experiências, Glauton. Sim, então eu aprendi a trabalhar numa empresa do segmento de fechadoras de automóveis. E em um determinado ponto da minha carreira eu perguntei pro meu diretor, cara, por que eu? Por que eu vou pro Japão? Por que isso comigo? Ele falou, Glauton, o teu esforço faz isso com você. Ele até, eu acho que brincou um pouco comigo. Eu falei, tá, mas por que você tá me escolhendo? Ele falou, Glauton, você, perante os engenheiros, você não é o mais inteligente. Então eu entendi, poxa, eu não sou o mais inteligente. Mas eu falei, mas você é muito esforçado, o teu esforço tá fazendo isso com você. Então ficou um recado para mim, não adianta ter um QI alto, mas você não souber usar esse QI. Então não adianta nada ter um QI altíssimo, mas se você não tem o esforço por trás. E tinha lá engenheiros estudando japonês, se preparando para ir pro Japão, ele me chamou na sala dele, é você que vai. Eu falei, caraca, meu? E daí eu fui e perguntei para ele, por que eu? Glauton, você não é o mais inteligente, mas o teu esforço faz isso com você. E realmente, eu com 23 anos, era o chefe da engenharia, aquele menino que era chamado de trouxa, era o chefe deles, ganhava 3 vezes mais do que muitos, enfim, olha, o meu esforço fez tudo isso comigo. E aí sim, viajei o mundo, Japão, China, Alemanha, Suíça. Olha, eu rodei América do Norte, Central, foi muito trabalho, mas eu conseguia dosar nos meus finais de semana, passear um pouco para conhecer os países, mas foi muito... Eu sempre ia para resolver problemas, né? Então não tinha muito tempo para passeio. E é legal para deixar até uma mensagem para os jovens, né? Para realmente correr atrás, quando tiver as oportunidades, abraçar de fato, que você também teve uma infância difícil, né? Você era vendedor ambulante junto com seu pai, começou muito cedo, né? Meu pai não vendia, mas eu vendia. Ele me colocou, como ele não tinha renda que comportasse, eu vendia mesmo, eu não... Você sempre foi um empreendedor, né, Glauton? Sim, muito vergonhoso, como ainda me acho, muito vergonhoso, mas eu preciso me soltar. E aí eu vendia batata frita, chinelo na feira,
para juntar dinheiro para conseguir ter uma roupinha, um brinquedo. Não me faz vergonha hoje falar que eu não tinha nem dinheiro para pagar a minha condução para ir para a faculdade. E aí eu ando dando palestra nas faculdades. E realmente, a última palestra foi agora quarta-feira em Bebedouro. E aí um dos alunos perguntaram. E isso me deixou muito feliz, porque das perguntas técnicas veio essa pergunta. Tá, mas o que eu preciso fazer para chegar onde você chegou? O que você me indica? É uma pós-graduação? É falar línguas? Eu fiquei bem... Eu falei, olha, o seu esforço vai fazer você chegar lá. Então, você já está fazendo engenharia. Se esforce para ser o melhor naquilo que você faz. Que vão chegar lá. E aí, sou grato hoje em dizer... Que eu até brinquei com eles. Eu falei, ó, a minha Land Rover não é uma Land Rover zero. Mas para quem não tinha nem condição para pagar sua condução, não tinha dinheiro para pagar a condução, você ter hoje uma Land Rover para andar me deixa muito feliz. Se eu quisesse andar hoje de lancha, eu tenho uma lancha lá no Bertioga, numa Marina. Então, isso me traz uma felicidade, né? Das conquistas, né? Saber exato. Onde você chegou. Da empresa que hoje está ficando uma casinha de boneca com 750 metros quadrados. Poucas empresas eu conheço do meu segmento que tem 750 metros quadrados. E ela fica aqui em Arujá mesmo, né? Isso, ela está na divisa de Arujá com Santa Isabel. E é muito gratificante, né? Você que agora acabou de falar que vem promovendo palestras nas escolas e tudo mais. E o que você vê dessa juventude? A sinceridade às vezes não é tão legal, né? Mas enfim, eu tive na PUC e eu tive em faculdades públicas e particulares. Eu percebi, é notável isso. Enquanto nas particulares, ali um curso de engenharia numa faculdade particular de alto escalão custa R$4.000. A maioria dos alunos, que hoje o Google tem que só no celular. E eu fui numa pública, que eu não me recordo o nome, fica lá pro lado de Santo André. Nossa, todos focados, todos me ouvindo. Eu falei, cara, que diferença. Enquanto os filhinhos de papai, que estão ali, os pais bancando, que é uma engenharia de período integral, todo mundo, eu parecia que eu tava falando com as paredes. Eu fui numa outra pública que todo mundo prestando atenção, a conversa reta, saiu as melhores perguntas. Fui conhecer a faculdade, eu vi dois mundos. Eu falei dos que os pais bancam e é daqueles que não têm condições, estão a diferença. Eu falei, nossa, como que diverge? E aí eu saí, olha, pessoal, eu até pedia, pessoal, será que dá para dar um pouco de atenção aqui? Mas eu vejo que o celular toma eles e eles... Meu pai que tá bancando isso daqui, meu pai já deve ter uma indústria, é médico, e vieram falar... Não vou generalizar, mas um ou outro veio falar, poxa, meu pai é médico, eu já fiz engenharia lá não sei aonde, eu tô aqui, mas eu quero desenvolver alguma coisa. A grande maioria não senti sinergia. Eu falei, eles estão aí fazendo engenharia, nem sei pra quê. Eu fiquei bem triste com essa realidade que eu percebi lá. Entendi. Bacana. É isso. Fala mais um pouquinho então da DME aí, quem quiser contratar os serviços, fala qual que é o arroba de vocês. No próprio Instagram, né, você publica bastante material dos produtos que você desenvolve, não é isso? Então, eu tinha uma empresa contratada, hoje eu mesmo estou fazendo. Isso faz a diferença, mas o que tem feito a diferença? É o boca a boca. A Ariane, vocês, todos aqui fazendo um bom trabalho, você viu, ó. Vai fazer a diferença. O trabalho bem feito vai chamar, que vai indicar, que vai e só vai. É o que eu noto no meu negócio. Literalmente é isso. Você faz um trabalho de excelência que indica para o outro que fala e só vai. Mas você tá nas redes também é importante, porque eu vejo que vão lá... Teve uma empresa... Ó que legal. Eu estava sendo sondado por uma empresa que tem 250 mergulhadores e 150 engenheiros. Depois de uns meses, eles entraram em contato, eles falaram, Glauton, pelo nicho de negócio que você está fazendo, pelo pouco que a gente já viu, você tem condições de atender a gente. Aí eu fiz um projeto para eles, entregamos acho que mês passado, que vai trabalhar 3.000 metros de profundidade, cortando tubulações que variam entre 10 a 20 polegadas, em profundidade de 3.000 metros de profundidade, com uma tecnologia fora da curva. E eles falaram, Glauton, só passaram isso para mim porque realmente eles perceberam que a DME tinha competência para fazer. Então eles estavam me sondando pelas redes, enfim, Instagram, as minhas postagens. Por isso a importância, né, de ter realmente uma rede social bem trabalhada, realmente colocar o seu trabalho ali, né? E eu percebi, que eu vi, falei, caraca, sério, vocês estavam me sondando? Sim. Então, se sondando. Uma coisa é você falar, uma coisa é a gente ver você fazendo. Eu falei, poxa. E depois eu tive uma bela de uma entrevista online, que eles são do Rio de Janeiro.
Os engenheiros me metralharam de pergunta, viram que realmente eu tinha competência técnica e só foi. Ele falou, cara, esse cara vai fazer. E sim, a gente fez. Em 40 dias, a gente entregou 2 dispositivos bem legais lá para eles. Legal. Enfim, portas abertas devido a isso. O Instagram, site... É isso. Gente, esse foi o engenheiro Glauton Machado, que nós pudemos conhecer um pouquinho mais, empresário aqui de Arujá. Glauton, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por contar um pouco da sua história e falar da sua empresa aqui pra gente, no Pode a Mais. O agradecimento é todo meu. Obrigado e sucesso para nós. Valeu, gente. Até o próximo episódio.